Bom dia, está no ar para todo o Brasil e para todo o mundo mais um vídeo no meu canal. Eu desejo a todos um ótimo dia, que todos tenham uma quinta-feira abençoada e o tema de hoje é os processos de independência nas colônias britânicas África. O objetivo da nossa aula é apresentar as características do processo de independência em algumas colônias inglesas. Esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Então, vem comigo, que hoje você vai ficar por dentro da história. Não saia do vídeo, hein? Vamos começar a nossa aula de hoje? Vamos que vamos. O processo de descolonização nas colônias inglesas, na parte ocidental da África, não se deu de modo revolucionário, mas marcado por reformas que buscavam garantir aos britânicos o controle sobre a independência. Isso, contudo, não significa que não houve mobilização popular através dos sindicatos, partidos políticos e demais espaços dos movimentos sociais. Parte das reformas políticas definidas pelo governo britânico previa uma lenta transição através da aceitação de uma representação colonial no Conselho Legislativo Britânico. As colônias começam a experimentar certa autonomia a partir de 1951. A administração, ou seja, o poder executivo, contudo, permanecia controlada pelos britânicos. Na região da Costa do Ouro, a conquista da independência foi o resultado da intensificação dos movimentos sociais, especialmente as greves e protestos liderados por Nkrumah. Em 1951, nas eleições gerais, este líder alcançou a maioria dos votos e se tornou primeiro-ministro, apesar de estar preso. A ampla quantidade de votos recebidos contribuiu para o apelo pela sua soltura junto ao governo britânico. Então, o que fez Nkrumah sair da cadeia foi a ampla quantidade de votos que ele teve. Em sua administração, Nkrumah aprovou uma nova Constituição para a Costa do Ouro, na qual ficava estabelecido o federalismo para as 5 regiões da colônia. De modo a fortalecer as identidades regionais, a Carta Constitucional garantia que o poder local seria escolhido por uma assembleia de chefes tradicionais. Nesse processo, a Costa do Ouro tornou-se um espaço em que as identidades regionais e as liberdades políticas eram protegidas, mas inseridas no contexto de resistência à colonização. Com Nkrumah à frente das negociações com a Inglaterra, em 1957 é declarada a primeira independência de uma colônia europeia na África. Muito significativamente, o novo país passava a chamar-se Gana, em referência explícita ao antigo grande império africano existente antes dos europeus entrarem no continente. Em 1960, ficou estabelecida a forma republicana de governo. No rastro da independência de Gana, outras colônias britânicas conseguiram romper o domínio colonial. Entre elas, destacamos a Nigéria, em 1960, Uganda, 1962, Zanzibar, 1963, Malawi e Zâmbia, 1964, Gâmbia, 1965, Botsuana e Lesoto, 1966, Maurício, 1968, Suazilândia, 1968 e Seychelles, 1968.
1976. Na Nigéria, o processo de independência foi menos conciliador do que em Gana. Parte da explicação estava na violência geográfica que predominou, na dominação britânica sobre aquele território rico em minerais fósseis. A integração forçada de etnias e culturas antagônicas pelo colonizador e a tensão permanente entre elas não contribuiu para a superação dos conflitos em prol da independência. Compunham a Nigéria os povos Hausa, de maioria muçulmana, os Ibos, cristãos, os Yorubás, islamizados ou animistas. As diversidades entre os povos tornava difícil a luta por um só projeto de nação independente. O sentimento nacional não era o nigeriano, porque na Nigéria havia vários povos. Então, o sentimento nacional não era o nigeriano, mas o Yorubá, o Hausa ou o Ibo. Contudo, isso não impediu a campanha pela independência e contra o racismo na imprensa e através das mobilizações sindicais dos trabalhadores. Em 1954 é aprovada uma Constituição britânica para a Nigéria, na qual estabelecia-se o princípio do federalismo com autonomia regional. Em 1960 é declarada a independência e 3 anos depois o sistema republicano. As diferenças regionais, bem como os interesses divergentes, resultam em conflitos entre as 3 áreas culturais pelo controle do poder central. Uma consequência dessa crise pós-independência na Nigéria foi a Guerra de Biafra. Essa Guerra de Biafra ocorreu em 1967 entre 1970, que resultou na sua separação. Contudo, o interesse no petróleo daquele território fez com que a Nigéria, com apoio inglês e russo, conseguisse reaver a parte separada. Em Serra Leoa, o domínio britânico dava-se sobre a faixa litorânea, com relações coloniais, e sobre o interior, com relações de protetorado ou administração indireta. Vimos anteriormente que a colônia foi formada para repatriar ex-escravos e retornados no contexto de campanha britânica para o fim do tráfico de escravos. Estes foram mantidos em assentamentos e sob proteção britânica, onde os princípios civilizadores eram incentivados, entre eles a escolarização e o trabalho. A instrução recebida fez daqueles africanos instalados em Freetown um importante reforço nas administrações coloniais africanas, bem como nos exércitos. No protetorado no interior, os povos do lugar, os Mendes e Tennes, formavam a maioria e mantinham as estruturas tradicionais de poder. Marcados pela pobreza, os africanos naturais no interior e os crioulos e retornados no litoral tinham em comum o fato de serem mão de obra disponível à Grã-Bretanha. Em 1947, a Inglaterra decidiu pela unificação entre colônia e protetorado de Serra Leoa, garantindo a participação proporcional no conselho entre litoral e interior. Isso desagradou os crioulos, mais ocidentalizados e instruídos e com grande interesse em controlar o poder do novo país. A divergência entre os crioulos e os tradicionais rurais do interior, porém, foi solucionada de forma pacífica e conciliatória através do fortalecimento político em Serra Leoa com a extinção do protetorado e integração, culminando com a independência do país em 1961. O Quênia obteve sua independência em 1964, após intensos conflitos armados nos quais
A população civil demonstrou sua oposição à expropriação de suas terras pelos plantadores britânicos de café e chá. Igualmente, na Rodésia do Sul, o processo de independência se deu na luta contra a política segregacionista, que em breve eu estarei falando aqui no meu canal do YouTube, o apartheid. Instalada no país. Ao se tornar independente, o novo país passou a adotar o nome República do Zimbábue, numa referência histórica ao grande império do Monomotapa. Monomotapa, olha que nome! Monomotapa, existente naquela região, na região de domínio britânico ao norte e centro da África, mais especificamente no Egito e no Sudão. O processo de independência guarda relação com o período posterior à Primeira Guerra Mundial, em razão do nacionalismo crescente, especialmente no primeiro. Desde 1914, o Egito era protetorado britânico, mas na década de 1920, o nacionalismo crescente embaçava as negociações para a independência. Ao mesmo tempo, o Egito reivindicava a expansão em direção ao Sudão, então considerado condomínio anglo-egípcio, sobre o argumento de que cabia aos egípcios defenderem o Vale do Nilo. Importante lembrar que a nascente do rio Nilo está localizada em território sudanês. Pessoal, o que significa a palavra protetorado? Território ou país. Protetorado é o território ou país. Então podemos dizer que desde 1914 o Egito era território britânico. Mas na década de 1920, o nacionalismo crescente embaçava as negociações para a independência. Ao mesmo tempo, o Egito reivindicava a expansão em direção ao Sudão. Então, considerado condomínio anglo-egípcio, sob o argumento de que cabia aos egípcios defenderem o Vale do Nilo, é importante lembrar que a nascente do rio Nilo está localizada em território sudanês. A presença egípcia sobre o Sudão foi marcante desde o início do século, quando o governo do condomínio estava nas mãos do Egito, sob o comando britânico, e que foi intensificada a partir da independência egípcia em 1937. A ausência de espaço político para os povos do Sudão no governo do condomínio e o caráter laico da administração egípcio-britânica contribuíram para o crescimento de movimentos nacionalistas com viés religioso. Madita. A repressão, contudo, fortaleceu a identidade nacional no Sudão e ampliou a luta pela independência. Pela independência. Em 1956, diante de uma crise política no Egito, o condomínio anglo-egípcio foi extinto e concretizada a independência do Sudão. Na África Oriental, o domínio britânico sobre a Somália foi contestado desde o início. Isso porque havia uma identidade dos somalis em torno do Islã, que cimentou sentimentos nacionalistas, repudiando a presença cristã e branca dos administradores coloniais. O período entre ambas as guerras mundiais marcou a Somália por protestos e politização da população que denunciava os métodos colonialistas de preterição dos somalis nos quadros da administração colonial e de não cumprimento do texto constitucional, que garantia, por exemplo, eleições legislativas. A pressão política resultou em abertura apenas na década de 1960, quando o processo de independência se completou. A diversidade de regiões controladas pelos britânicos pode ser notada nos diferentes
processos pela independência. Em todos eles, contudo, percebe-se a mobilização para apressar o processo que se pretendia lento e gradual. Então, pessoal, esse foi o processo de independência. Esse foi o processo de independência nas colônias britânicas na África. Tá, pessoal? Que ajudou as colônias inglesas. O que ajudou os britânicos na sua colonização no território africano foi os movimentos sociais, tá, pessoal? Então é isso. Eu sugiro a vocês que vocês assistam ao vídeo produzido pela TV Brasil sobre os líderes da independência africana. Está disponível no YouTube. Sobre os hereros, ver aula correta. Vídeo de abertura da exposição lá no YouTube. Por hoje é só. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho logo abaixo para receber todas as notificações quando tiver vídeo novo no canal. Se você gostou, já deixa seu like. E por hoje é só. Eu fico por aqui e até amanhã. Tchau, pessoal!